Quando a opressão vem, nós precisamos pedir a graça de Deus para discernir o que é voz de Deus e o que é voz do diabo. Amém, irmãos? Porque os dois falam. E se você não discernir, você pode começar a acreditar que o que você está ouvindo é de Deus, mas não é de Deus, é do diabo. E se você acreditar na mentira do diabo, ele vai te enganar, ele vai te seduzir, ele vai te manipular, ele vai te isolar e ele vai te matar, porque é isso que ele faz. Então cuidado com as opressões, se posicione. Então nós vamos falar, eu trabalhei isso numa série de mensagens chamada Heranças do Passado, mas hoje eu quero trazer, a partir daqui, para a gente continuar, uma quebra de paradigma. Nós temos no Oriente um entendimento melhor sobre esse paradigma. No Ocidente é diferente. Aqui no Ocidente a gente tem esse pensamento: aquilo que eu faço é problema meu. Então, se eu escolhi fazer algo, se eu tomei uma atitude, geralmente a gente justifica assim: o que eu faço é problema meu. Mas a palavra de Deus vai nos ensinar que não. Ela vai nos ensinar que quando um membro sofre, todos sofrem com ele. E quando um membro é honrado, todos se alegram com ele. Então, tanto o sofrimento quanto a alegria, ela é coletiva. E aí a gente pode pensar na nossa família, na nossa casa, na igreja, num ambiente maior, mas tudo começa na família. Então, quando algo acontece em nossa casa, em nossa família, seja isso bom, seja isso mal, todos vão sofrer o impacto disso. E aí tem um rabi que traz esse exemplo. Todos os membros deste corpo são responsáveis pelo todo, assim como eu sou responsável por meu irmão. Podemos comparar a situação com o caso de alguém que faz um furo em um barco e responde ao protesto dos companheiros de viagem da seguinte forma: que é que vocês têm com isso? O buraco está debaixo do meu banco. E os outros lhe respondem: tolo, não entendem que uma vez que a água entra pelo furo debaixo do seu banco, ele acabará inundando o barco todo e todos nós nos afogaremos? Então, essa reflexão é uma reflexão que está coesa, coerente, harmônica com aquilo que a Bíblia diz. Quando nós entendermos isso, a gente vai conseguir fazer uma investigação melhor na nossa casa e na nossa família sobre possíveis buracos que podem ter lá no nosso barco. Porque se não cuidarmos disso, deixarmos, o que vai acontecer é que esse barco, essa casa, pode acabar afundando. Então não é só uma perspectiva individualista de que eu estou fazendo o que é certo, mas olhar numa perspectiva um pouco mais ampla, percebendo que aqueles que estão ao meu redor importam também. Então, quando olhamos para a Bíblia, a gente vê essa perspectiva sistêmica e de legado se desdobrando na linhagem. Por exemplo, o legado de Adão. Portanto, da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um homem, pelo pecado a morte, então a morte veio a todos os homens. E aí a gente pode pensar, mas o que eu tenho a ver com o pecado de Adão? Era isso que eu conversava hoje com aqueles homens que eu estou preparando para o batismo. Um deles falou assim: mas eu não tenho nada a ver com isso. Mas tem. Na perspectiva de Deus tem. Quando o pecado é cometido no Éden, Deus tem que providenciar uma solução. E a solução é a morte do Filho dele, Jesus, em nosso favor. Então o pecado de um afetou toda a humanidade, mas também o segundo Adão, que é Cristo, o que ele fez, o ato de justiça de Deus, salva também toda a humanidade. O legado de Acã: Israel pecou. Deus trata desta forma. Deus não trata o pecado de Acã como de Acã. Deus trata o pecado de Acã como Israel. Porque Deus considera Israel uma família. E por causa do pecado de 36 homens morreram. Então, irmãos, aqui a gente tem que parar um pouco e pensar. Quando o Josué, que é o líder,
está indo para fazer um combate numa cidade chamada Cidade de Ai. Era uma batalha fácil, que uns 1000 homens resolveriam. Ele manda o dobro, ele manda 2000 homens. Eles vão lá para destruir aquela cidade, mas eles perdem. Eles são derrotados. E essa derrota acontece porque havia um pecado escondido debaixo da tenda de Acã. Acã pecou e escondeu. E ele meio que quis dizer isso que é problema meu, quem roubou foi eu. Ninguém tem nada a ver com isso. Só que tem. 36 homens morreram por causa disso. Então, a gente não pode ser negligente com aquilo que está acontecendo dentro da nossa casa, na nossa família. Não podemos ser tolerantes com o pecado. Ele precisa ser confrontado frontalmente e resolvido. E quem resolveu foi Josué. Josué é o líder. É o líder que resolve. Então, na sua casa tem um líder. Ou é sua mãe, ou é seu pai, ou é você mulher que se separou, às vezes não estão casados, mas tem um líder lá. Esse líder é que tem que resolver. Ele tem que dizer, olha, tem coisa errada aqui, tem sujeira debaixo do tapete, tem coisa aqui que a gente está tolerando, mas que Deus não quer. E por isso nós estamos sofrendo derrotas. Então, quando você começa a orar e as coisas vêm à luz, é para enfrentar e para resolver, amém? Para enfrentar. A gente não se esconde de problema, a gente não finge que não existe, a gente olha no olho, a gente enfrenta e a gente resolve. Amém, irmãos? Porque Deus não deu ao povo dele espírito de covardia. Deus deu espírito de coragem, de poder, unção para avançar e resolver. Amém? Então você tem que pedir, Senhor, e tem que orar sem medo. Senhor, revela tudo. E Senhor, me dê força para eu resolver. Me dê força para eu resolver. E sabe, Deus faz as duas coisas. Deus revela e Deus dá força. E você vai lá e resolve. É melhor pagar o preço de resolver do que viver a lenga-lenga o resto da vida. Porque depois que você resolve, depois que você alinha a casa, depois que você põe a sujeira para fora, Deus traz o avivamento, Deus abençoa, Deus habita no meio. Amém, irmãos? Então tem que resolver. Hoje mesmo eu conversava com um homem muito querido, não sei se ele está aqui. Murilo está aqui? Está aqui? Veio? Murilo? Conversava com o Murilo e falou que está aqui a vir hoje, mas talvez ele venha no domingo. A gente estava falando sobre casamento, sobre alinhar isso com Deus e mais algumas coisas, mas sobre casamento e batismo. O Murilo é um homem de Deus, o Murilo é um cara legal, um cara bacana, mas ele não está fazendo ainda aquilo que Deus pediu totalmente. E aí as crises vêm. E muitas vezes as crises vêm, Deus permite que elas venham para que a gente organize, coloque a casa em ordem, põe as coisas no lugar. Então, como a gente está falando de família, uma das coisas que nós temos aqui que pensar é, eu estou casado na igreja, passei pela cerimônia religiosa, porque o casamento, ele não nasceu no coração do homem, ele nasceu no coração de Deus. O casamento não é uma instituição humana, o casamento é uma instituição divina. O casamento aponta para a Santíssima Trindade, porque assim como o homem deixa a casa do seu pai e de sua mãe e se une à sua mulher para os dois serem um só, assim também o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só. Então eu não posso permanecer numa união estável e falar assim, não, está tudo bem para mim, mas não está tudo bem para Deus, porque a cerimônia religiosa é você ir diante de Deus e falar, Senhor, abençoa a família que o Senhor mesmo criou, abençoa essa instituição que não é humana e é divina, abençoa a minha casa, abençoa a minha família, abençoa a minha descendência. São coisas que hoje quase você não vê mais direito. As pessoas estão colocando isso como normal, vão se conhecendo, vão se relacionando e daqui a pouco estão morando juntos. Não, está errado. Tem que casar, e tem que casar na presença de Deus.
E casamento não precisa de dinheiro. Não, pastor, eu não casei ainda porque tem festa, é filmagem, é fotografia. Eu escuto muito isso. Eu falo, não, não é não. É só você subir no gabinete pastoral e falar, pastor, casa a gente, caso. Quanto custa? Nada. Mas você resolve diante de Deus. E batismo. O batismo é precedido de arrependimento e fé. Se você veio do catolicismo como eu ia ser padre. Se você veio do catolicismo como eu, você já foi batizado quando era bebê. Só que quando seu pai e a sua mãe te levaram, eles levaram você numa aliança involuntária. Essa aliança involuntária não foi uma aliança sua. O pai e a mãe fizeram isso na melhor das intenções. E eu louvo a Deus que meu pai e minha mãe me levaram. Só que foi uma consagração. O batismo tem que ser feito quando eu tenho consciência moral. Quando eu sei que eu sou pecador e eu preciso da graça de Jesus, e eu preciso confessá-lo publicamente como meu único e suficiente Senhor e Salvador, amém? Então o batismo não é algo assim, eu era pequeno, não pastor, mas eu não posso me batizar, o senhor não está entendendo. Para minha família é uma traição, porque para quem vem do catolicismo como eu, sabe que quando você vai se batizar, eles vão falar assim, não, mas eu estou traindo a minha família, porque os meus pais já fizeram isso, mas fizeram isso porque não tinham o entendimento alinhado com as Sagradas Escrituras, porque está escrito que todo aquele que nele crê, seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quem se arrepender e crer. Tudo bem, tem a primeira comunhão, tem a crisma, eu também fiz, só que a formação que nos é dada na catequese, primeira comunhão e crisma, ela é rasa. E muitas vezes você não entende nem direito o que está acontecendo. E você não entende naquele momento que você está confessando Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador, e que você está agora publicamente assumindo uma aliança com Ele, você é responsável pela sua vida espiritual e que você deve corresponder à vontade de Deus. Então, rituais e liturgias não libertam, rituais e liturgias não santificam, rituais e liturgias não mudam a vida de ninguém. Quem muda é Jesus, e o que muda é a nossa resposta bíblica ao Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então esse entendimento é importante, porque quando entendemos, alinhamos a nossa vida e buscamos alinhar a vida da nossa família. Então aqui entendemos que derrota lá em Israel, por causa de Acã, e precisamos entender a família também, a igreja como família, ministério, derrotas ministeriais, morte na linhagem de Acã, filhos e netos, apedrejamento. Então tudo isso, Deus permite para limpar. Deixa eu passar aqui. Saul. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente, loucamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor Deus te ordenou. Agora veja a importância disso. O que o Samuel está falando para Saul é justamente o que eu estava falando até agora. Se nós não guardarmos o mandamento do Senhor, é loucura. Se não fizermos o que o Senhor está mandando, podemos perder e perder muito, e não só nós, mas toda a nossa família. E quando eu preguei domingo sobre casa firme, casa sobre a rocha, lembram? Uma casa estável, uma casa firme, uma casa sobre a rocha. O que é isso? É uma casa que ouve a palavra de Deus e uma casa que anda na palavra de Deus e que guarda os seus mandamentos e estatutos. E quando nós fazemos isso, nós não temos uma bênção só para nós, mas isso se desdobra sobre toda a nossa descendência. Mas aqui, porque Saul procedeu de forma nécia, louca, tola, e não guardou o mandamento que o Senhor Deus ordenou, ele não foi mais confirmado sobre o reino de Israel para sempre. Então eu sempre costumo dizer que Jesus era para ser o leão da tribo de Benjamim, mas Jesus só se tornou o leão da tribo de Judá, porque o Saul da tribo de Benjamim pisou na bola. E aí ele perdeu de ter Jesus em sua linhagem, e Deus o rejeitou. Irmãos, isso não é sobre Saul,
Isso é sobre perder na sua linhagem a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acho que foi uma das pessoas que mais perdeu na Bíblia. E ele perdeu por quê? Ele perdeu porque ele desobedeceu, e ele talvez não tinha o entendimento, mas deveria ter, de que essa desobediência se desdobraria sobre gerações e gerações na sua casa e na sua família. Então, assim, se tem alguma coisa que vem dando errado na nossa história, quadros de repetição, coisas que não se alinham, e a gente olha nossos filhos, nossos netos, ou vê a nossa linhagem, e a coisa não está como deveria estar, é um sinal de alerta, para a gente se posicionar e falar: Senhor, até aqui, essas coisas tolas, esses pecados, esses erros, esse procedimento que não te agrada, até aqui ele veio, mas daqui, em nome de Jesus, ele não vai passar. Nós precisamos fazer parar em nós, amém, irmãos? Alguém vai ter que pegar o pano, o balde, alguém vai ter que pegar a vassoura, alguém vai ter que limpar. Alguém tem que fazer isso. E esse alguém sou eu e você. Amém, irmãos? Porque senão, a gente fala assim: não, eu vou terceirizar, vou deixar para outro. Se você deixar para outro, o outro também não vai fazer. Deus escolheu você. Deus trouxe você nesse culto. Deus, creio que está falando contigo, porque Ele também tem falado comigo. Nós precisamos tomar atitudes e atitudes firmes. Amém? Muito bem. O legado do povo judeu. Veja a percepção das consequências sobre a linhagem. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue desse justo, considerai isso. E respondendo todo o povo disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Olha o que o povo judeu falou. E aí a gente começa: mas por que o holocausto? Mas por que tanta perseguição? Por que o povo judeu é tão perseguido? Porque, irmãos, eles mesmos falaram sobre o sangue de Jesus, que cai o sangue de Jesus sobre nós e sobre os nossos filhos. Eles tinham um entendimento, sim, de que o Deus Todo-Poderoso é Deus de Abraão, é Deus de Isaac, é Deus de Jacó. Sabe o que isso significa? Deus não é Deus de uma família, Deus é Deus de gerações. É Abraão, é Isaac, é Jacó. E eles falaram que o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus caia sobre nós, caiu. Desde o massacre em Jerusalém no ano 70, você sabe, quando o general Tito, ele invadiu, ele cercou Jerusalém, onde milhares foram crucificados e queimados vivos. Até o Holocausto, na Segunda Guerra, o povo judeu tem sido perseguido, assassinado e odiado. E Jesus falou: eu não voltarei até que vocês digam: bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Ele falou: vocês falaram que o meu sangue caia sobre vocês, pois eu digo: eu não voltarei a vocês até que vocês digam: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Esse dia vai chegar, Jesus ainda vai voltar, mas o povo vai ter que dizer, o povo judeu vai dizer: bendito seja o que vem em nome do Senhor. E assim nós também precisamos dizer e confessar ao Senhor. Muito bem. Então aqui nós temos 2 homens e 2 legados. Talvez você já ouviu isso, mas não custa nada reforçar. Max Jukes, um homem ateu, casou com uma mulher incrédula. 560 dos seus descendentes foram mapeados. E o que a gente tem que entender disso? Irmãos, uma coisa simples, muito simples, que dá para resumir numa palavra: desobediência, só isso. A desobediência provoca o que está na tela. Então, quando nós pensamos ainda naquele paradigma ocidental, que o que eu faço é problema meu, o Max Jukes e essa esposa dele, eles podem constatar, hoje nós podemos constatar que não, que o que eles fizeram se desdobrou por muitas gerações, porque 310 morreram em extrema pobreza, 150 se tornaram criminosos, 7 assassinos,
100 ficaram conhecidos como beberrões, mais da metade das mulheres se prostituiu, e os descendentes de Max Jux custaram mais de $1.250.000 do século XIX ao governo norte-americano, uma família que existiu para dar problema e para trazer prejuízo. É para isso que essa família servia. E por quê? Porque se apartou do Senhor. Então, pensando ainda dentro dessa visão, quando a palavra de Deus diz assim, não vos associa um jugo desigual, você entende? Dá para entender um pouco melhor agora? Quando Deus diz assim, olha, não se associa um jugo desigual. Existem muitas pessoas que estão na igreja, homens e mulheres, que estão esperando alguém para casar, mas porque a espera está demorando, parece que tem um comichão, não sei aonde, que daí começa assim, não, mas não tem ninguém na igreja, porque não aparece, o santo varão de Israel não aparece, o príncipe do cavalo branco não vem, pastor. E aí eu vi um menino lindo, maravilhoso, lá no bar. Primeiro, o que você estava fazendo lá? Segundo, esse menino lindo, quem é? Não, ele é meio nervoso, às vezes ele bate na mãe, mas ele diz que me ama. Minha filha, casa com ele, pelo menos a mãe dele para de apanhar e você começa a apanhar. Você está levando a libertação lá para a mãe dele. E às vezes nós passamos por cima dos princípios da palavra de Deus, por quê? Porque nós temos uma carência, porque nós idolatramos um sentimento, idolatria. Quando nós desobedecemos a Deus e colocamos um sentimento no lugar de Deus, então nós estamos idolatrando, porque esse sentimento é que está dirigindo a minha vida e não um princípio da palavra de Deus. E nós não vivemos pelo que sentimos, nós vivemos pelo que cremos, amém, irmãos? Então você não vai para o jugo desigual, porque se você for para o jugo desigual, e muitas mulheres já me falaram isso, não pastor, eu caso com ele, eu mudo ele. E daí depois vem para os atendimentos, pastor, ele não muda. Falei, eu sei. Quem você acha que é? Você acha que é Deus que você vai mudar alguém? É só Deus que pode fazer isso, você não devia ter desobedecido. E algumas, por muita misericórdia de Deus, dá certo, porque tem história que dá certo. Aí é misericórdia de Deus, porque a palavra de Deus diz, não vos associeis a um jugo desigual. Amém? Muito bem. Jonathan Edwards foi contemporâneo de Max Jux, um cristão consagrado, deu o primeiro lugar da sua vida para o Senhor, casou-se com uma mulher de Deus, uma mulher piedosa, 1.394 seus descendentes foram investigados. Bom, ali está a lista, você está vendo. Reitor, professor, governador, juiz, advogado, médico, missionário, funções públicas importantes, prefeito, superintendente do Tesouro Americano, vice-presidente dos Estados Unidos. Família deu certo. Mas por que essa família prosperou? Porque ela teve sorte? Ela prosperou e os filhos e os netos avançaram porque essa família, ela simplesmente estava no lugar certo e na hora certa, como alguns dizem? Porque eles têm mais sorte que a gente, porque as coisas dão certo para eles? É claro que não, é por causa de Deuteronômio 28. O que está escrito em Deuteronômio 28? Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e fizeres tudo quanto Ele lhe ordenar, todas as bênçãos descritas neste livro te perseguirão e te alcançarão. E aí a gente fica pensando que só perseguirão e alcançarão a gente. Não, irmãos. Quando eu e você pagamos o preço que nós temos que pagar pela nossa casa, pela nossa família, pela igreja, pela cidade, pelo estado do Rio Grande do Sul, quando a gente paga o preço, a bênção de Deus não vem só sobre nós, mas vem sobre toda a descendência que vem depois de nós. E eles vão colher os frutos que eu e você estamos semeando. Diga amém, pelo amor de Deus. Você está entendendo como vale a pena? Agora, quando você se dispõe a andar nesse caminho, quem é que vai se levantar contra você? O diabo. Porque a Efésios 6 diz, a nossa luta não é nem contra a carne, nem contra o sangue, é contra quem? É contra principados e potestades do mal que habitam nas regiões celestes. O diabo se levanta sempre quando você está entendendo o caminho que tem que fazer. Ele vai se levantar.
E ele vai se levantar com 3 objetivos. O que Jesus disse? Ele se levanta para te matar, ele se levanta para te destruir, e ele se levanta para te roubar. E ele é bom no que faz. Então, se prepare e fique firme. E fique firme. Vem uma onda de rebentação. Não sei se você já assistiu aquele filme, O Náufrago, com o... Como é que é o nome do ator? Tom Hanks. Tom Hanks. Aquele filme, se não assistiu, assista, é bom. Ele está preso numa ilha, ele precisa sair. Ele faz um tipo de uma jangada. Para passar aquelas ondas da arrebentação, ele quase morre para passar aquilo, para poder chegar no mar e navegar. Quando você tentar sair da sua zona espiritualmente ruim, para ir para um lugar que Deus tem para você, você vai ter que passar pela zona de arrebentação. E vai vir cada onda nos teus peitos. E você vai ter que dizer assim: pode vir, eu estou decidido. Eu vou avançar, eu vou entrar em águas mais profundas. Amém? Mas não ache que você não vai enfrentar luta quando você está indo em direção às águas mais profundas. Então é isso que a gente vê, o preço que Jonathan Edwards pagou, e a sua esposa e a descendência dele colheu todas essas bênçãos e abençoou o país que eles estavam, que é os Estados Unidos. Agora vamos analisar e vamos trazer para a nossa vida, vamos trazer para a nossa casa, principalmente agora de uma forma muito pessoal para nós, esse episódio de libertação. Vamos dar uma olhada no que diz Lucas 13, 10 a 17. Ensinava num sábado numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a, Jesus chamou a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curara no sábado, disse à multidão: 6 dias em que é mister trabalhar, nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi, o seu jumento, e não o leva a beber? E não convia soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Muito bem. Essa mulher, ela estava num cativeiro espiritual. E Jesus é que vai dar a senha para ela. Porque quando Jesus entra na igreja, então vamos entender uma coisa: onde é que Jesus está entrando? Numa sinagoga. O que isso representa? A igreja. Quando Jesus está entrando na igreja, ele está encontrando uma igreja dentro da igreja que aquela mulher representa. Aquela mulher encurvada, ela representa uma igreja dentro da igreja. Nem toda a igreja está em pé. Existe uma parte da igreja que pode estar encurvada. E aí Jesus vai à igreja, à sinagoga, para atender dentro da igreja uma mulher que representa a própria igreja, que está encurvada, sem visão, sem perspectiva, sem sonho, olhando para baixo, olhando para o chão, olhando para trás. Não tem perspectiva de futuro, não tem esperança. Nada mais queima no seu coração. E ela entra no que a gente chama no ciclo do cativeiro, como que isso acontece? Bem, o que aconteceu há 18 anos atrás, Jesus não disse. Mas Jesus, com certeza, queimou a memória daquela mulher a fogo quando falou 18. Porque quando ele falou 18, ela lembrou. Foi isso que aconteceu, que eu fiquei encurvada.
Porque Jesus acabou de revelar, porque quando Jesus fala, Ele está revelando. Mas Ele está revelando, Jesus nunca vai trazer uma revelação por trazer. Porque Ele é meu amiguinho ou porque Ele é seu amiguinho. Ai, Jesus me revelou um negócio, não sei se eu te conto. Não, irmãos. Quando Jesus revela, Ele está te dando uma responsabilidade. Quando Jesus traz uma revelação, uma responsabilidade, vem com aquela revelação para a gente resolver o que precisa ser resolvido. Revelação por revelação não existe, não da parte de Deus. Aí pode ser carnalidade, e a gente sabe, quando tem muita revelação, ou quando está muito assim espiritual, cuidado. Espiritualidade demais, via de regra, é carnalidade. Mas quando Deus revela, é para resolver. E o Senhor revela, olha, foi há 18 anos atrás. E aí eu quero trazer para a nossa vida. Primeiro, pressão. O ciclo de cativeiro se faz com pressão. E a primeira pressão pode ser externa, circunstancial. Falência, doença, abandono, injustiça. O que você viveu ou vive de pressão externa? Não sei como é que você está, como é que está a sua vida, como é que você está dormindo, o que você está passando. Mas as pressões vêm. E pressões externas. São provocadas do lado de fora e te pressionam, te apertam. E essas pressões podem fazer você desanimar, desencorajar, querer recuar, se intimidar, desistir, por causa das pressões. Mas as pressões nunca devem ser motivos para nós baixarmos a cabeça, recuarmos ou desanimarmos. Pressão é para ser suportada e vencida, amém? Porque senão, irmãos, é uma derrota atrás da outra. E aí você precisa decidir o que é que você quer viver. Porque se você quer viver aquilo que Deus tem, você precisa aprender a suportar a pressão. Segundo, opressão. Agora é interna, porque o cristão, ele não só sofre pressão pelo lado de fora, mas ele também tem opressão pelo lado de dentro. Opressão é na mente, discussões na mente, murmuração, acusações, guerra dentro de você, guerra. Porque quando a opressão é muito forte, você mesmo começa a se questionar. E o diabo, de novo, é muito bom nisso, porque ele fez isso com Pedro. Ele usou o Pedro para tentar convencer Jesus para não ir para a cruz. Naquele momento, Pedro estava sendo oprimido pelo diabo para convencer Jesus que ele não era necessário ir para a cruz. E Jesus disse para Pedro, afasta-te de mim, Satanás, porque você não cogita as coisas de Deus, você só cogita as coisas dos homens para trás. Quando a opressão vem, nós precisamos pedir a graça de Deus para discernir o que é voz de Deus e o que é voz do diabo. Amém, irmãos? Porque os dois falam. E se você não discernir, você pode começar a acreditar que o que você está ouvindo é de Deus, mas não é de Deus, é do diabo. E se você acreditar na mentira do diabo, ele vai te enganar, ele vai te seduzir, ele vai te manipular, ele vai te isolar, e ele vai te matar, porque é isso que ele faz. Então cuidado com as opressões, se posicione. A opressão pode vir como veio para Davi. Davi estava indo lá para matar o Golias, mas o irmão dele, o Eliabe, falou assim, eu te conheço, Davi. E o que o Eliabe diz do Davi? Você é maldoso, você é presunçoso de coração, você é o incompetente. Ô Davi, você não presta. E Davi, desviando-se dele, foi falar com o outro. Não deu bola para aquela acusação. Cuidado, tem crítica que está parando muita gente boa. Se o diabo abrir a boca de alguém para te criticar, desvie-se dele, continue avançando. Amém? Se você não fizer isso, você não chega no gigante. Você não consegue nem resolver ali com o irmão, com Eliabe. Como é que você vai resolver depois lá? Então o diabo é muito esperto e ele vai se colocando no caminho para tentar impedir você de chegar no lugar que Deus tem para a sua vida. Cuidado com as opressões. Terceiro, frustração.
resultados, expectativas. Eu estava pensando que a coisa ia ser de um jeito, mas as coisas não saíram do jeito que eu pensei. Já aconteceu isso com você? Quando você começou a pensar assim, não, eu estou trabalhando, eu estou resolvendo, eu estou aqui articulando, eu estou orando, eu estou pedindo para Deus e vai dar certo. Aí a coisa está indo, de repente, tchum, para tudo, esvazia tudo, acabou tudo. A sua expectativa foi parar onde? Lá nos pés. E o que vem quando a expectativa não é cumprida? Frustração. E o que é a frustração? Deus não me ama, não é possível, eu estou sozinho, eu devo ter jogado pedra na cruz, eu devo ter feito alguma coisa que Deus não gostou, e agora estou sendo punido. Agora eu estou sendo... Por quê? Porque eu criei uma expectativa. Eu quero que você aprenda uma coisa. Cristão não tem expectativa. Cristão tem perspectiva. Nós temos uma perspectiva, não uma expectativa. Nós sabemos aonde nós vamos chegar. Nós vamos para o céu, amém? Esse é o nosso lugar. Essa perspectiva é divina. Aquele é o nosso lugar. Eu não tenho expectativa porque expectativa vai gerar ansiedade. E ansiedade é pecado. E ela pode te consumir, roubar suas forças, tirar o seu foco, te destruir. Cuidado com as suas expectativas. As coisas podem não sair do jeito que você imaginou. E esse pode ser o gatilho do diabo para dar uma trava em você. Quanta gente já desistiu porque furaram o balãozinho? Já furaram o seu balãozinho alguma vez? Já? Como é que você se sentiu? Bem? Não. Agora, se você fizer que nem criança, eu não brinco mais, eu não quero mais, mimimi. Você não avança. Você tem que falar, não, eu tenho uma perspectiva e vou lutar até a minha morte para cumpri-la. Amém, irmãos? Perspectiva. Por último, ciclo do cativeiro, depressão, vai gerar o quê? Passividade, paralisia, isolamento, sem missão. Na frustração eu falo assim, eu não aceito isso. Na depressão eu falo, eu não quero mais, eu não luto mais, eu desisto, eu jogo a toalha. Porque o deprimido, ele não tem mais força para nada. Porque o caminho mais rápido para a depressão é a frustração. É o mais rápido. Por isso um cristão não deve ter nenhum tipo de expectativa. Ele tem que ter perspectiva. E na perspectiva, eu sei que eu vou lutar, que eu vou sofrer, que vou passar por tribulações, mas eu sei que a coroa da justiça que para mim está reservada, está nas mãos de Deus, e naquele dia Ele vai me entregar, e amém, ponto final. E vamos. Senão, eu e você podemos ficar deprimidos, e a depressão vai levar a gente para uma passividade, e a gente pode não ter um sintoma assim, olhando de depressão, mas pode ter áreas da sua vida, departamentos da sua vida que estão deprimidos, que são áreas da sua vida que você fala assim, essa área aqui eu não mexo mais, você deprimiu. Essa área aqui eu não luto mais, você deprimiu. Isso aqui não dá certo mais na minha vida, eu estou desistindo disso aqui, deprimiu. Você está vendo? Não encare a depressão que eu estou falando aqui só como aquela depressão que você conhece. A pessoa vai parar no psicólogo, no psiquiatra, tomar remédio para dar uma levantada. Não é disso. Também é isso. Mas são áreas de derrota, onde a gente não está mais lutando. A gente perdeu, ou aconteceu alguma coisa, e você fala assim, eu larguei. Não. Jesus veio para te dar vida e vida em abundância em todas as áreas. Então que Deus mostre para você e para mim que áreas são essas na nossa vida que podem estar deprimidas. Porque Deus é poderoso para nos levantar. Amém, irmãos? Bom, o que essa mulher estava vivendo, com certeza é um pouco parecido com isso. Agora veja, salva porém cativa, salva porém encurvada. Por isso que eu falei que é uma igreja dentro da igreja. Existem muitas pessoas que estão salvas, mas não estão vivendo a plenitude daquilo que Deus veio trazer. Estão salvas,
Mas por causa de alguma coisa que aconteceu há 18 anos atrás, como com ela continuou indo na igreja. É isso que eu quero que você entenda. Essa mulher não perdia culto, mas ela continuava encurvada da mesma forma. Não faz sentido. Quantos anos eu estou na igreja? Quantos anos você está na igreja? E por que algumas coisas não mudam? Esse encurvamento, essa prostração, essa falta de visão e de propósito dentro da igreja. Essa mulher é filha de Abraão. O que isso quer dizer? Essa mulher salva, presa numa deformidade física por um espírito de enfermidade, encurvada pelo diabo. Aqui eu quero que você entenda que o diabo aprisionou uma mulher salva. Eu não estou dizendo que ela está possessa, porque eu creio que aonde o Espírito Santo está, o diabo não pode entrar, amém? Mas eu creio que essa mulher aqui, e tenho convicção disso pelo texto, que é uma mulher salva, uma mulher que está na igreja, é uma mulher que estava lá ouvindo a palavra, com certeza cantando louvores, mas ela estava presa pelo diabo, dentro da igreja. E nós precisamos pedir a Deus: Senhor, se existe alguma área de cativeiro na minha vida, se o diabo está prendendo alguma área da minha vida, Senhor, revela para que a gente possa tirar as garras deles de cima da gente. Amém, irmãos? Porque é isso, por isso que a gente vem também à igreja, para ser libertos por Jesus. Amém? E aí nós precisamos pedir a Ele: Senhor, existe alguma coisa que eu não tenho consciência? Porque quando Jesus fala dos 18 anos, talvez aquela mulher já não lembrasse mais do porquê que ela estava presa pelo diabo. Ela acostumou com esse cativeiro, ela acostumou com esse grilhão, ela acostumou com essa cadeia do inferno, ela acostumou viver a vida olhando para baixo, ela acostumou a viver prostrada, a viver passiva, a viver oprimida pelo diabo, a viver acorrentada pelo diabo. Ela acostumou, mas foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então não é só sobre que pecado é, mas é sobre que atitude eu e você vamos tomar. E aí Jesus diz assim: e não convia soltar dessa prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, que 18 anos Satanás tinha presa? Veja o que Jesus está dizendo. Não convinha eu soltar, porque ela estava presa. Mas hoje eu decidi soltá-la. Essa mulher representa a igreja dentro da igreja, que padece espiritualmente, gente encurvada, deformada, olhando para suas próprias feridas, idolatrando suas necessidades, pessoas mergulhadas na inferioridade, na rejeição, na desesperança. Aí a pessoa fala assim: não, essa pessoa precisa de orientação, essa pessoa precisa de aconselhamento. Mas eu digo para você, nem todo aconselhamento do mundo podia libertar essa mulher. Por isso nós não podemos naturalizar o que é espiritual e também não precisamos ficar espiritualizando o que é natural. Mas é fato, nem todo aconselhamento do mundo libertaria essa mulher. Essa mulher estava presa pelo diabo. Somente a libertação que Jesus pode promover é que é capaz de libertar a pessoa de um cativeiro como este. E Deus nos deu essa autoridade, amém, irmãos? Nós podemos fazer isso. Isso está no Novo Testamento, está lá em Lucas 10:19. Você sabe que Deus deu autoridade para você e para mim, para pisarmos serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo, sem que nada nos cause dano algum. Amém? Então, se você entender que existe uma área da sua vida que o diabo colocou as mãos, que ele colocou as garras, que ele está ali aprisionando, se posicione e mande-o soltar. E ele vai ter que fazer isso, porque é a autoridade que Jesus te deu. Amém? Muito bem. Então não vamos ficar só no racional. Tem coisas que são totalmente espirituais como essa. Encurvada, perdeu a visão do Pai. Jesus lhes deu essa resposta: eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer. Quando a gente fala de alguém encurvado, espiritualmente falando, cativo e presa pelo diabo, uma pessoa que já não está mais vendo o que o Pai está fazendo há muito tempo. Esse é o problema. É o problema de visitar o Pai e não olhar para o Pai. É o problema de você estar na presença do Pai, mas não interagir com o Pai. De você não sofrer a influência do Pai.
Porque quem é que dá direção? Não é o pai? É o pai. Uma pessoa encurvada vai receber direção? É claro que não. Ela vai dar em círculos. Ela vai fazer muito esforço e vai chegar a lugar nenhum. Ela vai ficar cansada. Ela vai ficar triste. Vai deprimir, vai ficar passiva. Vai ficar olhando para baixo. Porque não está olhando para o pai. Quando você vem para cá, você tem que decidir olhar para alguém. Não é para mim, é para o pai. Jesus está aqui. Amém? Jesus está aqui. O mesmo Jesus que estava na sinagoga com aquela mulher e libertou ela, é o Jesus que está aqui para me libertar e te libertar. Amém? Então veja que Jesus fala, eu só posso fazer o que eu vejo o Pai fazer. Porque o que o Pai faz, o Filho também faz. Pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Veja, é o Pai que mostra. É o Pai que dá visão. Se nós não tivermos esse relacionamento com Deus Pai, pode esquecer. Você vai fazer, mas você não vai fazer o que deve fazer. Você vai fazer errado, eu vou fazer errado, nós não vamos avançar. A gente vai perder. Porque Pai dá direção, Pai é protetor, Pai é provedor, Pai é sacerdote, Pai é segurança, coluna e esteio. Se você não olhar para o Pai, você não vai saber o que fazer, como ela não sabia, por 18 longos anos. 18 longos anos, perdidos. Eu creio que você não quer perder mais nenhum dia da sua vida, eu não quero perder da minha. Amém? Deus não nos criou para perder, Deus nos criou para avançarmos e vencermos no nome de Jesus, amém? Então precisamos tomar uma atitude, de erguer a cabeça, aproveitando. Nunca permita, jamais, que o diabo faça você baixar sua cabeça, amém? Não interessa o que aconteça, levante a cabeça e resolva, amém? Porque se você não fizer, ninguém vai fazer. Deus espera isso de mim e de você. Se você se mostrar fraco no dia da angústia, a tua força é pequena, a Bíblia diz isso. No dia da angústia, no dia do problema, no dia da dor, no dia da calúnia, no dia da difamação, no dia onde o negócio entornou, esse é o dia de você se levantar e dizer, eu estou aqui, e eu estou aqui para resolver. Amém? Amém, meus irmãos? É assim, porque se não fizermos desse jeito, irmãos, nós vamos perder, nós não vamos avançar, nós não vamos conseguir, nós vamos ser destruídos. Amém? Muito bem. Próxima. Aconselhamento e psicologia e psiquiatria. A psicologia, apesar de esmiuçar o passado emocional das pessoas, ignora os princípios espirituais da redenção. A psiquiatria, ao combater apenas as desordens bioquímicas dos organismos, na maioria dos casos, não interage com as verdadeiras causas dos distúrbios. Sem desmerecer os aspectos positivos da psicologia e da psiquiatria, toda a ciência que peca contra o discernimento do mundo espiritual é uma faca de dois gumes. O ser humano é integral, pneumo, psico, somático. Libertação, pneuma, espírito, psico, alma, soma, corpo, integral. A libertação é no corpo, a libertação é na alma e a libertação é no espírito. Quando Jesus liberta aquela mulher, Ele não liberta só no corpo. A libertação daquela mulher não é uma libertação somente emocional ou somente espiritual. Precisamos entender que o que o diabo fez, quando a encurvou, quando a prendeu, ele fez no corpo, porque o corpo dela estava encurvado. Ele fez na alma, porque a alma daquela mulher estava destruída. E ele fez também no espírito, porque aquela mulher espiritualmente estava uma mulher espiritualmente passiva. Uma mulher infértil. Então Jesus precisava libertar aquela mulher aonde? No corpo, na alma e no espírito. Então quando você olha para a psicologia e para a psiquiatria, é uma parte.
mas não é o todo. Jesus olhou ela. Preste atenção na sequência que Jesus fez. Jesus primeiro, vendo-a, sensibilidade, empatia, compaixão, revelação. Aquela mulher estava 18 anos lá, mas ela não estava sendo vista. E às vezes eu e você podemos estar com áreas da nossa vida que não estão sendo vistas. 18 anos. Ninguém viu ela. Ela estava passando despercebida. Quem é aquela lá? Não, aquela lá, ela é assim mesmo. Porque está há 18 anos. A gente normaliza o que é errado porque já está acontecendo há muito tempo. Mas não é porque está acontecendo há muito tempo que nós vamos normalizar, amém? Não. Jesus viu ela. E eu acredito que Jesus está me vendo e está vendo você aqui, amém? Ele nos vê. Deus é o Deus que nos vê. Jesus a viu. Segundo, Jesus chamou-a. Misericórdia, tempo, autoridade, ousadia e poder. Porque às vezes a gente vê. A gente vê, mas a gente não chama. O que é chamar? Quando você pergunta para alguém assim, e aí, está tudo bem? O que a gente responde? Tudo bem, só que não. E o que Jesus estava fazendo é, eu te vi, mas eu vou te chamar, para a gente conversar, para a gente alinhar, para a gente colocar as coisas no lugar. Vem para cá. Então Jesus faz ela fazer um movimento para ser curada, pela primeira vez em 18 anos. Às vezes, talvez você esteja vendo alguém que está sofrendo, e a gente só vê, mas a gente não chama, e não faz absolutamente nada, mas nós devemos nos aproximar, ter a mesma compaixão e misericórdia que Jesus tem, amém? Então ele vê, ele chama, ele disse-lhe, essa é a terceira, uma palavra de esperança, uma palavra de fé, uma palavra de firme convicção. Mulher, você está livre. Acabou. Está resolvido. Esse seu cativeiro chega ao fim hoje. A liberdade que Jesus veio te dar pode ser hoje. A liberdade que Jesus veio nos dar pode ser hoje. Amém? Liberdade, livre, uma liberdade total, eficaz e notória. Jesus não cura parcelado. Quando Jesus cura, é total, é notório, é eficaz, é absoluto. Aonde Jesus opera, não fica nada para fazer depois. Quando ele faz, está feito. Aquela mulher ficou completamente em pé. Integralmente colocou as mãos. Veja, irmãos, que o texto diz que quando ele diz está livre, ela ficou livre do quê? De Satanás. Mas e o corpo dela? Endireitou quando Jesus falou? Não. Quando Jesus disse para ela, você está livre, quem saiu? O diabo. Mas e o corpo dela? E a alma dela? O corpo dela continuou torto. E a alma dela continuou ferida. São 18 anos. Mas Jesus colocou as mãos sobre ela, o toque, a aproximação. E aí ela se endireitou. E aí ela foi curada no corpo, ela foi curada na alma, ela foi curada no espírito. Porque quando Jesus nos cura, Ele nos cura totalmente. Amém? Muito bem. Eu quero orar junto com você sobre áreas encurvadas. Talvez você tenha uma, e você gostaria de dizer, Senhor, eu gostaria muito que o Senhor também estendesse a mão sobre a minha vida e endireitasse algumas coisas, porque parece que tem algumas coisas na minha vida que estão meio tortas, mas eu preciso da graça de Deus. Eu orei isso,
Falei, Senhor, porque quando a gente prega, o primeiro a ser confrontado com a palavra é quem? Quem prega. Para a palavra chegar em você, ela passou por mim. Eu falei, Senhor, endireita as minhas veredas. Mas quem sabe você também tem um motivo de oração. Alguma área da sua vida que você quer dizer hoje a Jesus, Senhor, eu não sei mais nem há quanto tempo essa área está assim. Eu já tinha até normalizado, falando que é isso mesmo. Mas hoje eu estou entendendo que tem um dia que o Senhor chega e que aquele cativeiro pode acabar e que aquela área torta pode ser endireitada. Amém? Vamos ficar em pé então. E se você deseja fazer essa oração, eu gostaria que você saísse do seu lugar, como Jesus fez com ela. Jesus viu, Jesus chamou, Jesus falou, Jesus tocou, e aquela mulher foi restaurada. Se você deseja fazer isso, deixe o seu lugar, pode vir. Eu quero orar sobre alguma área da minha vida que o Senhor precisa endireitar, me ajudar, trazer à luz, enfim, aquilo que você entende que o Senhor, só o Senhor mesmo, pode fazer. E aí nós vamos orar sobre isso, irmãos, sobre áreas. Pede para o Espírito Santo trazer a sua mente. Creio que sempre tem alguma coisa, né, mas às vezes tem coisas que são mais sérias, que estão talvez há mais tempo, e que talvez você esteja sofrendo com isso. Então vamos colocar isso diante de Deus juntos. Esperar você vir para a gente orar. Amém, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos nossas vidas nas Tuas mãos, Senhor. E pedimos humildemente que o Senhor nos abençoe. Reconhecemos, Pai, tantas áreas tortas em nossas vidas e como precisamos da graça do Senhor para nos endireitar. Peço que o Senhor hoje, a começar por mim, endireita a nossa história, Senhor, endireita a minha história, a minha vida, mas abençoa também a vida dos meus irmãos. E tudo aquilo que não está alinhado com a Tua palavra, tudo aquilo, Senhor, que foge à direção do Teu Espírito Santo, alinha, Senhor. Nós humildemente nos submetemos ao Senhor e pedimos, Senhor, estende a Tua mão sobre nós e faz aquilo que só o Senhor pode fazer, porque existem coisas que se o Senhor não tocar, elas nunca irão para o lugar, mas se o Senhor tocar, com certeza elas vão se alinhar. Então, Senhor, nós pedimos isso, vai à nossa frente, nos ajude, nos abençoe, nos dê clareza dos próximos passos. Senhor, quebra toda algema do diabo na nossa vida, todo cativeiro, e nos faça andar completamente livres, porque foi para a liberdade que o Senhor nos libertou. Nós nos alegramos, Senhor, na Tua presença, porque é tão bom, Pai, ir na Tua presença e ser encontrado por Ti. Obrigado por nos ver, por nos chamar, por nos tocar, por nos libertar. Recebe a nossa oração, cremos que fomos ouvidos e que o Senhor é poderoso para fazer muito mais além do que estamos pedindo e do que estamos pensando, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus te abençoe e que Deus te dê força agora para continuar. Porque veja só, uma coisa que eu não falei que é importante. Deus levantou aquela mulher, não levantou? Levantou. Ela ficou em pé. Mas, por 18 anos, como é que ela andou? Encurvada. E às vezes o Senhor nos liberta, mas a gente tem uma memória do cativeiro. E quando vê, mesmo livre, está tendo comportamento de cativo. Então a gente tem que vigiar nisso. Porque não adianta o Senhor tirar os grilhões, mas a gente andar com as mãos assim, ficou 18 anos assim.
Aí quando está parado fica assim. Não, você já está livre. Então a gente tem que se reeducar também para viver essa liberdade. Então coloca isso nessa equação da mentalidade não do escravo, mas da mentalidade de livre, a mentalidade de filho de Deus. Amém?